Então, pessoal, vamos começar. Primeiro eu vou mostrar aqui rapidinho mais a execução do código final do que o código em si, nem foquem tanto nisso, ok? Então, a gente tem aqui o código e vou mostrar o que seria o jogo da cobra. Ele está sendo controlado através do teclado e é relativamente simples. Basicamente a cobra vai crescendo conforme ela vai comendo as maçãs no cenário e ela não pode bater nela mesma e nem estourar a tela, senão acaba o jogo, tá? Então, com isso, vamos lá começar do zero agora aqui, este mesmo código até chegar naquele ponto. É bem interessante porque muitas vezes a gente não consegue visualizar exatamente o que a gente teria de interesse dentro desse código. E agora, como a gente já tem uma noção de mais ou menos como deve funcionar o jogo, ou seja, como o jogo se comporta, então temos uma certa visão. Então, pessoal, nesse ponto agora a gente vai trabalhar com o código em si e a gente vai começar com um tradicional importando as bibliotecas. Vamos importar não somente o Pygame, mas outras bibliotecas que a longo prazo vão nos auxiliar. Então temos aqui import Pygame Random e Time. Também importar aqui o Pygame Locals. E por fim, obviamente, vamos inicializar o Pygame init. Tá. Com isso a gente já tem a base tradicional. Então o que a gente necessita ainda? Precisamos para o básico do jogo. Vamos criar a tela, dar um nome e já podemos pensar na questão do relógio, porque tem que se atualizar de tempos em tempos e a gente vai ter que manter uma frequência, ou seja, evitar daqui a pouco que o computador um pouco mais rápido rode o jogo mais rápido do que um computador mais lento. Então, com isso, com a utilização ali da questão do tempo, a gente vai conseguir trabalhar pouco a pouco, vamos dizer assim. O código vai ser executado de tantos em tantos ciclos, talvez seja a melhor colocação, ou de tanto em tanto tempo, ou talvez até a melhor, vou botar depois como FPS, vamos dizer assim, de tantos em tantos frames por segundo, ele vai ter tantas atualizações por segundo, ok? Então com isso a gente já tem a base aqui, então vamos para a tela, ok? Vamos fazer uma telinha quadrada. Então, vamos criar aqui uma variável, tela tamanho, e vamos supor que vai ser 600, ok? Vamos criar a variável tela, que vai ser aquela inicialização clássica do pygame.display setMode e temos aqui tela tam e tela tam. Tá? Lembrando que aqui tem que ser uma tupla, então vai ficar assim na realidade a chamada. E Pygame display set caption para a gente colocar o nome do jogo ali à disposição. Fechamos aqui, lembrando que é tipo string, tipo texto. E vamos ter agora um relógio. O relógio vai ser realizado aqui, ó. Pygame, função tempo e clock. E vamos dizer assim, o tempo de atualização, vou botar aqui como FPS, mas não vai ser os frames por segundo, mas é só para, vamos dizer assim, ambientar vocês, vou deixar como 10. Então, a partir dessa variável, a gente vai ter como controlar a velocidade com que vai ser executado esse laço, tá? Isso é bem interessante a gente já frisar. Aqui a gente vai fazer um laço, vou simplificar aqui, vou botar true, ok? E, primeira coisa, o tempo lá do relógio, ou seja, enquanto estiver executando essa função aqui, ele vai
vamos dizer assim, ele vai padronizar, porque ele vai segurar durante um período de tempo específico o código nessa posição, na execução dessa função. Então fica bem tranquilo da gente gerenciar. E aí a leitura tradicional de evento. A gente já está habituado, a gente vai ter que fazer uma leitura lá do pygame.event.get. E com isso a gente vai ter esse laço. Eu vou fazer aqui algo só nas primeiras versões para a gente compreender o que está acontecendo dentro do jogo. Vou até botar aqui como uma ferramenta de debug. Isso não é código do jogo em si, isso é só para a gente verificar o que está ocorrendo. E o mais importante, o tradicional, encerrar o código, ok? Foi do tipo de saída, se for esse o caso, pygame.kit e kit novamente para sair do Python em si. Tá. Saindo desse laço, a gente pode botar aqui a questão da tela para preencher ela de preto. Vamos supor, se tiver algum desenho posteriormente, tem que ser após essa pintura da tela. Isso é bem interessante da gente já frisar, ou seja, eu vou desenhar a cobra, então a cobra vai ser desenhada após a pintura da tela de preto. E claro, tem outras formas de fazer isso, mas isso é talvez uma das formas mais simples. Que o que pode ocorrer muitas vezes? Por que ele vai ter que ficar sendo repintado? Se vocês posicionarem a cobra em algum momento e desenharem ela sequencialmente, como foi aquele exemplo lá da leitura de evento do mouse, se tu não fizer a limpeza da tela, ele vai ficar acumulando tudo que tu está executando em termos de desenho. Então a cobra não seria somente a cobra original, mas também a cobra do momento anterior. Então por isso, nesse caso é importante a gente ficar sempre repintando e desenhando novamente, ok? Vocês vão ver que no final isso vai ter uma lógica bem interessante, porque aí tu vai ver que, de certa forma, o código ali vai funcionar e tu vai conseguir ver como uma ilusão de atualização. Na realidade ali a gente está recriando toda vez a tela, mas para quem está vendo parece um deslocamento. E é a ideia por trás de diversos jogos, um pouquinho da mágica da programação, ok? Vamos executar aqui. Eu acho que talvez tenha algum errinho. Vamos ver aqui. Pygame local. Meu detalhe, Pygame locals. E o clock. Tava na dúvida, mas o clock é C maiúsculo, ok? Agora sim executamos, ó. Notem que ali no shell ele vai estar... Vamos até melhorar aqui a visão, ó. Ali no shell ele vai estar fazendo o nosso debug, entre aspas, que é para a gente entender os eventos que estão sendo executados, que estão ocorrendo. Se eu estiver apertando alguma tecla, ele vai aparecer ali. Tanto o key up quanto o key down. Key down é quando a gente pressiona, key up é quando a gente solta. E se eu passar o mouse por aqui também, teria como fazer um jogo de Snake utilizando o mouse como controlador, mas não é o nosso objetivo, ok? Então, a princípio, para uma primeira aula desse projeto, a gente já tem aqui a base. Isso daqui eu acho que arroz com feijão todos vocês já devem ter dominado, mas eu já deixo vamos dizer assim, o gancho para a próxima aula. O que a gente pode melhorar dentro desse código? Como a gente pode começar a pensar em fazer toda aquela criação ali da cobra, tá certo? Então, com isso a gente encerra essa aula. Agradeço pela atenção e forte abraço a todos. Até a próxima aula.